Olá, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Que bom ter você por aqui. Se você caiu aqui, não foi de paraquedas, não foi por acaso, algum propósito há. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, a despeito da sua condição social, da sua etnia, se você é militar das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, se você não é militar, se você gosta do militarismo, ou se você não gosta, se você é um ser humano, você é muito bem-vindo aqui. Eu sou Adriano Rocha e o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo interessantíssimo, né? No nosso programa Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Eu tenho dito nesses últimos dias de forma reiterada, de forma muito incisiva, acerca de uma ditadura que acontece no ambiente das forças militares. Exército, Marinha, Aeronáutica, bombeiros militares de todo o nosso Brasil e polícias militares de todo o nosso Brasil. Lá dentro, intramuros, né, nos quartéis, existe uma ditadura que vige e que as autoridades, né, dessas forças, os comandos gerais dessas forças, os altos escalões dessas forças, querem perpetuar. Por quê? Porque isso é conveniente para eles, né? E quando eu falo dessa ditadura, por que eu chamo de ditadura? Porque lá dentro o que vige é a lei deles, né? E quando eu ligo a lei deles, eu digo também a lei formal, né? A lei material, que é toda uma normativa criada pela força, né? Obviamente que a gente tem o Estatuto dos Militares, tem o Código Penal Militar, a gente tem as leis, né, que norteiam aí, as leis federais, os decretos, né, os regulamentos disciplinares, que norteiam aí a vida castrense, né? Não é disso que a gente está falando, mas a gente está falando dos regulamentos normativos internos, onde a Marinha tem o seu, o Exército tem o dele, a Força Aérea tem o dele e as polícias militares dos estados têm cada uma as suas, né? E é nesse contexto que entra esse processo de ditadura. Por quê? Porque não raras vezes, com base nessa normativa interna, essas forças perpetuam abusos dos mais inaceitáveis possíveis. Então, viciam procedimentos administrativos, viciam sindicâncias, IPMs, procedimentos disciplinares administrativos, na polícia, né, aqui do Rio de Janeiro, o DRD, na Marinha, parte de ocorrência, no Exército, FATD, enfim, cada um tem sua nomenclatura aí, mas tudo gira em torno das questões disciplinares. E aí a grande questão né, os oficiais, eles são blindados, a oficialidade é blindada, não raras vezes, e o praça é aquele que mais sofre, né? E eu sempre digo aqui que a Marinha, em toda essa dinâmica, é a pior de todas elas, né? Recentemente, dia 25, né? Dia 25, quinta-feira, deixa eu ver aqui o dia certinho, né? Acho que foi ontem, né? Ontem, dia 25, ontem, quinta-feira, eu tive no comando do 1º Distrito Naval e ali acontece exatamente, soltei os 2 videozinhos nos stories, ali acontece exatamente aquilo que eu venho falando, né? E eu vou contar a história para vocês. Como é que aconteceu, como é que foi o procedimento lá? Eu tenho um cliente que está submetido a um PAD, né? Obviamente que não vou dar detalhes aqui, mas eu quero falar desse autoritarismo inaceitável que acontece dentro das forças, e principalmente no âmbito da Marinha do Brasil e especificamente no comando do 1º Distrito Naval, onde inclusive eu fui preso no exercício da advocacia, naquela manobra do Almirante Lobo, né? Que ontem, no dia 25, tentou mais uma vez me intimidar, tentou mais uma vez fazer com que eu não cumprisse o meu papel, o meu mistério, né? Eu estava ali investido, né, de uma procuração, de um mandato, onde eu estava representando um cliente, né? Então, ontem, dia 25, quinta-feira, eu estava nesse contexto e, ao chegar no 1º Distrito Naval, porque eu queria a cópia, né, de um PAD, qual não foi a minha surpresa? Quando, desde a recepção, já começa o problema, né? Eu fui recebido na recepção
do 1º Distrito Naval, né? Tem ali a portaria de entrada. Hoje já não se cobra mais a retenção do celular. Quando eu falo para os senhores que a mudança tem preço, mas a mudança acontece e vai acontecer, alguém pode dizer, a mudança é pequena, mudança em pequena escala, irmão. O que nasce grande é aberração, né? Não tem nada que nasce grande, tudo nasce pequeno. Qualquer tipo de movimento de transformação, de mudança, movimento filosófico, tem que ter alguém com coragem, com disposição, com conhecimento para startar, né? E a coisa começa a acontecer de forma muito inesperada, como tudo começou a acontecer. Então, eu cheguei ali no comando do 1º Distrito Naval, ninguém me pediu celular, pediu a priori, né? Na entrada... ligaram, eu falei que queria falar com uma determinada oficial, né? Ela não era daquele setor jurídico, falei qualquer pessoa do jurídico. E ligou para lá, alguém falou, não vai atender, não. Falei, como é que é? Não vai atender? Pô, eu vou ter que chamar a prerrogativa já de agora? Como é que não vai atender o advogado que está pleiteando, né? Tem para pleitear uma cópia de um procedimento administrativo que está em curso e que ele precisa defender o cliente. Eu não estou aqui brincando, eu já falei ali na recepção, falei, avisa para descer, chama o oficial de serviço, chama quem tiver que chamar, né? Chama até o almirante, né? Que eu não tenho... O almirante Lobo, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu não tenho medo do senhor. Eu respeito a sua autoridade, o senhor é vice-almirante, se for almirante de esquadra, palmas pro Olsen, né? Pro almirante Olsen que vai te ajudar aí a ser promovido, palmas pro Lula, que vai te promover, uma vez que você foi promovido a vice-almirante pelo governo Bolsonaro, né? Eu não sei, eu não me meto nessas questões de política, mas eu sei que a dinâmica de promoção de almirante, general, tudo envolve política, né? De repente, pro Lula promover o senhor vai ser um atraso, né? Porque o senhor foi promovido a vice pelo Bolsonaro, eu não sei, né? Quem sabe. Mas não tô aqui para falar disso. Então, no contexto em que eu fui recebido ali, né, já não queria deixar eu entrar. Eu falei, não, tem requerimento, protocolo é eletrônico, né? Protocolo é eletrônico. Eu falei, não, eu não tenho requerimento eletrônico para protocolar, eu quero cópia de um procedimento administrativo. Eu preciso de cópia de um requerimento administrativo que está em curso. Se vocês falarem que não tem, né, que a OM do militar, que o militar servia aqui, já comunicou lá que tem. Então eu vim buscar, né? E eu tenho respaldo para isso. E aí começa a saga, né? A saga da Marinha é desse jeito. A saga do dentro da Marinha a gente faz assim, né? Lamentavelmente, a Marinha quer viver nos idos de 1800, 1900. Lamentavelmente, a Marinha acha que é um mundo à parte e eles estão aí achando que vão fazer o que querem, como querem, comigo não vão fazer. Por exemplo, se pedirem meu celular, não vão ter, né? Então, já sabem disso. Nesse mesmo dia 25, participei de uma junta médica. Tudo transcorreu bem lá no Centro de Perícias Médicas, uma junta superior, que inclusive eu estava recorrendo de um julgamento anterior da junta inferior, um julgamento completamente descabido, né? E foi nesse contexto que a gente foi lá na junta, correu tudo bem, os médicos tranquilos, sereno, e a ambiência fica serena, tranquila e serena. Eu sou sereno e tranquilo. Eu só vivo na paz, em casa, onde eu estiver, na paz. Agora, Sun Tzu vai dizer que o verdadeiro motivo da guerra é a paz. Quando alguém suscita guerra comigo, aí eu tenho que guerrear justamente para buscar a paz. Porque o que eu quero é paz, eu sou da paz e vivo para a paz, né? E aí, entrei para a sala lá, né? A sala é aquela sala onde eu fui preso, deram uma modernizada nela, cheio de placa lá, não pode filmar, não sei o quê e tal. Eu, inclusive, estou proibido pela justiça de filmar qualquer coisa na Marinha. Eu não vou filmar desde que me abusem, né? Desde que, se vocês perceberem que eu vou ventilar alguma coisa de vídeo aí, é porque me agrediram, né? Eu não vou permitir que alguém me agrida sem que eu tenha como me resguardar e me proteger disso. Aí você vai falar assim, pô, mas isso é possível? Irmão, na Marinha tudo é possível, né? A Marinha... Tudo pode se tornar possível. A minha prisão, para os maiores juristas aí contemporâneos, era uma coisa impossível de acontecer. Por quê? Porque me enquadraram no artigo 147 do Código Penal Militar por filmar ali um protocolo, filmar um pátio que está público, que está cheio de fotos, cheio de vídeo. E aí Luciano Huck faz vídeo em navio, Sabrina Sato, todo mundo filma tudo. Ou seja, se é crime seletivo,
Se é crime, autorizar o Luciano Huck cometer crime? Então eu pergunto para a Justiça Militar da União, pergunto para a Promotoria Militar da União, pergunto para os comandos, pergunto para o Almirante Lobo, né? Que tipo de crime é isso, né? Atentado contra a segurança nacional, né? O advogado querendo protocolar um documento, né? Sem arma, sem nada. Então, assim, minha arma é essa aqui, e tá servindo pra caramba, né? Então, me levaram para a sala, chegou um primeiro militar para me atender, né? Um suboficial TTC, não vou dar nome de ninguém aqui, inclusive quero preservar as praças, porque praça é só o pau mandado. Eu falei, irmão... Aí ele falou, você tem que fazer um requerimento e tal. Eu falei, pô, requerimento, tem um PAD aí, não tem? Confere se tem um PAD. Tem um PAD. Então eu quero a cópia dele, Lei 8.906, aí artigo 7º, Estatuto da OAB, reli. Falei, cara, eu tenho direito de acessar os autos, de ver, fazer cópia com meu celular. Pô, isso não tem mais discussão. Aí desceu uma sargento, depois desceu 3 praças lá dentro. E eu tentando convencê-los. Falei, cara, eu não quero acionar prerrogativas, eu não quero confusão, já não posso filmar nada. E, pô, não, então só tem que fazer um requerimento. Falei, tá bom, eu vou fazer o requerimento, vocês vão me dar o documento? É o que eu entendi. Aí, beleza. Fulano de tal, representado por seu advogado, Adriano Rocha, bababá, o AB tal, requer cópia dos autos de todos os PADs que tiverem aí correndo na OM e tal. Assinei e carimbei. Aí ela falou, agora a gente vai protocolar, e aí tem que botar o endereço, porque a resposta vai para o seu endereço. Aí eu falei, não. Eu quero as cópias hoje, eu quero ter acesso hoje. Não, o militar está em outro estado, eu quero ter acesso hoje. E não é que, mas o senhor quer, e é que, não, vocês que querem fazer errado. O que eu quero tá dentro da lei. O que eu quero é Lei 8.906, artigo 7º, você vê aí os incisos, e você vai ver que eu tenho direito a fazer essas cópias, a ter acesso ao procedimento administrativo. Aí, aquele rolo, né? Vou chamar a prerrogativa, acionei a prerrogativa, quero agradecer a Comissão de Prerrogativas da OAB Seccional Rio de Janeiro, na pessoa da Dona Laci, né, que coordena lá os delegados de prerrogativa, a todos os delegados de prerrogativa, sobretudo aquelas 2 que me atenderam na data de ontem, né, a doutora Damiana, e a doutora Sara, né, ambas foram magníficas ali no trabalho, mas eu entrei na OM, era 10h30 da manhã, e quando eu saí, era 13h55. Né? E aí, quando eles viram que eu chamei as delegadas de prerrogativa e que viram que eu estava no telefone, aí sobe e desce para falar com o almirante e vieram me entregar o documento. Falei, não, irmão, agora eu não vou receber. Por quê? Porque eu acionei delegado de prerrogativa, já estão aqui dentro do distrito vindo para cá, para ouvir as historinhas de vocês. Por quê? Porque o advogado chega, vocês querem cercear, achando que vai ter acovardamento, que vai ter retrocesso. Eu vou ser recalcitrante no exercício do meu mistério. Eu serei completamente veemente, dentro da legalidade que eu sempre ajo, não tem ilegalidade. Essas narrativas que vocês criam, todas elas vão cair por terra, uma a uma. Quem mente, mente. Quem fala a verdade, fala a verdade. E a verdade é implacável, né? E aí falei com o militar lá, falei, pô, vocês estão de brincadeira, vocês estão achando que o advogado tá aqui para fazer papel de palhaço. Eu não tô brincando, eu não saí lá do Sul Fluminense para vir aqui pro centro do Rio de Janeiro para fazer brincadeira. Eu não venho pra Marinha brincar, passear, porque nem de quartel eu gosto. Eu vim aqui trabalhar, e do meu trabalho eu gosto e amo, né? E aí ele viu que eu não ia receber, eu falei, agora espera a delegada de prerrogativa. Aí voltei pra sala, as 2 chegaram, eu as recepcionei, identificaram, entraram, e aí a saga da espera, né? Depois que chega os delegados de prerrogativa, espera mais um pouco, né? Para ver o que vai falar, o que vai... Aí não, a gente ia entregar a cópia, só que ele precisava só fazer o requerimento. E ele fez, mas não quis entregar o requerimento. Ora, começa uma distorção. E eu sei que os pracinhos são só a pontinha da lança que estão ali mandados, né? Igual os fuzileiros que estavam lá na hora de me prender, que mandaram tomar meu celular lá na marra, aquela coisa macabra, né? Dentro das forças militares, da Marinha, sobretudo, tem uma ditadura predominante. Odeiam advogado. As forças militares como um todo odeiam advogados. Por quê? Porque o advogado, a advogada, no exercício da sua função, na legalidade, no estrito cumprimento do dever legal, vai fazer cessar abusos, vai fazer cessar torturas psicológicas, vai fazer cessar
um monte de coisa que acontece ali, né? E aí, para encerrar, depois da entrada das prerrogativas, eles vieram com o recibo, o PAD todo copiado, e eu ainda perguntei na frente da delegada prerrogativa, só tem esse PAD em andamento ou tem outro? Porque eu quero todos, o meu pedido é todos, eu quero ver todos. Não, só tem esse. Falei, então, excelente, obrigado. E aí fui embora. Só que antes, eu não entrei sozinho, né? Eu entrei com uma pessoa que me acompanhou, né? Que pessoa de minha confiança, para ser testemunha ali, que presenciou tudo que eu tô falando aqui. Por quê? Presenciou a fala de todos aqueles militares que ali estavam, que eu tinha que dar endereço, que ia mandar para o endereço o requerimento, só porque depois o discurso muda. É o padrão da ditadura. A ditadura é covarde, a ditadura tortura, a ditadura massacra, a ditadura... Hoje não é igual antigamente, né? Eles querem até fazer, né? Mas não é igual antigamente que dava choque, picava, arrancava dedo, arrancava unha, matava. Hoje eles tentam matar de forma sorrateira, eles tentam, as forças adoecem, os seus próprios militares ali dentro, né? E por falar em doença, eu vou deixar para o final, né? Vou fazer 1 minuto de silêncio no final, né? 2 militares, lamentavelmente, no âmbito da Marinha do Brasil, vieram a óbito. Um na quarta-feira, dia 24, né? Na quarta-feira, dia 24, por ocasião do TAF, um cabo do Hospital Naval Marcílio Dias, um cabo RM2, o cabo Rooney, né? Lamentavelmente, ele veio a falecer dentro do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, ali na Avenida Brasil, Cefam. Por quê? Porque os militares do Marcílio Dias, Hospital Naval Marcílio Dias, vão fazer o TAF ali. E o TAF na Marinha está sendo muito exigido, com todo rigor, parece que eles vão formar maratonistas. E o que aconteceu? O jovem cabo Rooney, saindo de serviço, depois de um plantão de 24 horas, saindo de serviço, foi determinado que ele fosse fazer o TAF. Ele passou antes no médico, pedindo uma dispensa para não ir, que não estava bem, salvo engano, ortopedista. Isso eu recebi uma avalanche de informações na quarta-feira, eu ventilei, né, aí uma série de comentários, houve uma comoção no Marcílio Dias tremenda, porque esse menino era um menino bom, inclusive é irmão de um policial militar com quem eu já conversei, já bati um papo, né, amigo da Sargento Lousada, quero mandar um abraço aqui para você, meu irmão. Deus console a sua família, conforte você nesse tempo de perda, né? E também para a Sargento Lousada aí que fez um link, fez a ponte, né? Me perguntou se o caso que eu tinha divulgado era aquele caso, me deu o nome do rapaz, enfim. Então, assim, foi uma coisa muito, muito, muito grosseira, muito grotesca, muito terrível que aconteceu ontem, lamentavelmente, durante o TAF. Por quê? Porque o cabo Rooney, diga-se de passagem, um querido na Marinha, um querido de muita gente, eu recebi centenas, sei lá, dezenas de mensagens aqui falando sobre ele, né? Tanto sobre ele, quanto também sobre o do tenente, que eu vou falar daqui a pouco, né? O tenente que há cerca de 2 semanas faleceu também no mesmo contexto de TAF, né? O que é TAF? TAF é teste de aptidão física, né? Para o cara fazer o teste de aptidão física, ele tem que ter aptidão física, óbvio. Ele tem que fazer corrida, natação e, dependendo da força, né, outras coisas mais, barra, flexões de braço, enfim. O treinamento físico, né? É o teste físico, teste de aptidão física. E aí o que acontece? Para isso, quando você vai fazer uma prova escrita ou oral, você tem que estudar para responder o quesito. Quando o assunto é físico, não tem como eu estar pesado com 80, 90 quilos nesse meu 1,68 m, né, 90 quilos, e querer achar que eu vou correr 2.400 metros em 12 minutos. Né? Não tem essa, não vai aguentar, não vai bancar. E aí o que acontece? Para se fazer TAF, tem que se fazer exame, o cara tem que saber que está com o exame tudo direitinho, né? Provavelmente esse garoto estava, né, no contexto do coração, de tudo, porque ele entrou na força, está ali no Marcílio Dias, tu faz exames bienal, trienal, tem todo um contexto aí de exames, né? Provavelmente ele estava saudável, mas alguma coisa pode ter levado ele a esse dito mal súbito, né? Por quê? É exaustão. O cara sai de plantão e vai fazer TAF, plantão você ficou 24 horas, querida. Você tem que descansar, o corpo não é uma máquina.
Aí o garoto foi, disse que não tá se sentindo bem, vai no Marcílio Dias, pede uma dispensa lá onde ele trabalha e mandaram ele fazer o TAF. O que aconteceu? Passou mal, né? Passou mal. Segundo informações, não tinha ambulância com todo o aparato para socorrer o militar, não tinha socorrista, não tinha médico, não tinha gente preparada. O garoto caiu, caído ficou, e as pessoas em volta do campo correndo com medo de levar pau no TAF e perder promoção, né? Então, assim, inclusive, eu quero deixar claro que essa dinâmica de promoção, exigência de TAF, isso, para mim, isso, do meu ponto de vista jurídico, isso é inconstitucional. Porque quando você vai no Estatuto dos Militares e vê lá, né, as promoções, você não vê lá requerendo isso aí. Então as forças colocam isso aí vamos supor que o militar adoeça, ele fique doente e não pode fazer TAF. Ele vai perder a promoção? Ele vai deixar de ser promovido porque ele adquiriu uma doença? Então, assim, são muitas coisas que acontecem. É óbvio, né, que o militar ele precisa estar preparado. É óbvio que o militar precisa fazer TAF, mas isso tem que ser de uma forma humanizada, né? Não é normal 2 militares saudáveis, né, no primeiro momento, é o que as famílias dizem, militares que nunca tiveram problemas, justamente no TAF, passarem mal. E aí, o caso do tenente, eu esqueci agora o nome dele, vou ver se eu acho aqui. Primeiro tenente dentista, lá no Maranhão, né, do quadro de saúde. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele, porque me mandam tanta mensagem, eu tenho certeza que está aqui por algum lugar. Está aqui sim, né? Tenente Eli, né? Eu recebi a mensagem aqui, com pesar que estou passando para informar uma triste notícia, o Tenente Eli faleceu hoje, durante a corrida do TAF, parece que foi feito num quartel do EB, né? Ele que servia na capitania, do esporte lá do Maranhão, né? Lá do Maranhão. Então, primeiro tenente dentista, jovem, né? Com futuro pela frente, inclusive também os familiares já fizeram contato comigo. Então, em 15 dias, 2 militares jovens acontecer isso, um primeiro tenente e um cabo RM2 morrer fazendo TAF. E aí, senhoras e senhores, a coisa é mais grave do que se pensa, né? Muito mais grave do que se pensa. Por quê? Porque os militares estão se movimentando para fazer manifestos silenciosos, né? Militar não pode fazer ponderações. Por que eu estou virando um representante dos militares? Onde eu chego... obviamente, aqueles que entendem, né, os que são escravizados mentalmente jamais irão entender, mas tem oficiais entendendo o meu trabalho, né? Inclusive, quero mandar um abraço para os bons oficiais da Marinha, do Exército, da Força Aérea, dos Bombeiros Militares e das Polícias Militares de todo o nosso Brasil. Os bons oficiais são quem? São aqueles que agem com justiça, com equidade, com verdade, que não vive perseguindo ninguém, que não vive assediando ninguém moralmente, assediando sexualmente, que não age na covardia, não é com ninguém, é simplesmente um ser humano. E aí eu aproveito o ensejo para dizer que eu recebo muitas palavras assim, pô, doutor, tem gente que bota na caixinha, pô, elogia o tenente fulano de tal, não sei aonde, principalmente na Marinha. Eu falei, cara, se eu fizer isso de forma pessoal, o tenente João que serve no CIAA, só um exemplo, tá? Não sei nem se tem tenente João lá. Queria dar um alô aqui pro Tenente João. Pô, a tropa tá agradecida aí pela forma como o senhor é. O senhor é um oficial de verdade, de caráter, de moral, que dá avaliações corretas, dentro de um contexto razoável. Eu já convivi com oficiais assim, já falei aqui, né? No meu tempo em que vivi como praça na Marinha. E aí, essas pessoas pedem para eu fazer essa menção. Aí eu falo, cara, se eu fizer, eu vou estar expondo o cara a ser vítima de perseguição, porque a perseguição entre oficiais são cada vez mais implacáveis. Elas são sinistras, cruéis, inclusive de chegar a ponto de agressão física. Eu tenho informações aqui. Então tem gente que fala assim, ele sai falando um monte de coisa, vai pensando. O que eu falo, eu dou notícia, eu noticio fatos, eu noticio realidades que acontecem na caserna, vozes da caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Vocês aí dentro são silenciados, estão tentando me silenciar, né? Eu vou chegar lá, eu vou demorar ainda um pouquinho,
mas eu estou sofrendo lawfare. O que é lawfare? Lawfare é quando se usa o aparato judicial, o aparato estatal, para se perseguir alguém através da justiça. E como é que se faz isso? Distorcendo fatos, pervertendo direito, pervertendo juízo. Mas eu não vou falar disso, não. Eu não estou aqui para falar disso hoje, não. Hoje eu quero trazer para vocês essas verdades, né? Então, eu recebi informação aqui que a inteligência do Hospital Naval Marcílio Dias tá determinando que o pessoal do Marcílio Dias parem de me seguir na internet, por causa dos bilhetes que foram espalhados lá, né? Como é que foi essa manifestação lá? Alguns militares, ou algum militar, fez os recortezinhos, né, dos bilhetinhos e mandaram esses bilhetinhos para soltar nas escadarias lá. E aí o que acontece? Esses bilhetinhos, né, o vento começou a ventilar. Então, muita gente foi vendo. E o que estava nesses bilhetinhos? Qual era o manifesto nesses bilhetinhos? Eu vou deixar aqui para vocês verem, né? Porque, assim, é um negócio chocante, é um negócio impactante, mas é a forma como a pessoa entende pode fazer alguma coisa, porque, do contrário, ela vai sofrer, né? Então, o bilhetim, alguém mandou para mim assim, bom dia, doutor. Aí mandou a palma da mão, né, o bilhetim lá, foram espalhados na escadaria do HNMD. Esse papel aí. Olha o papel, o que está escrito. TFM do HNMD. Tratamento desigual, vírgula. Oficiais são coxados. Coxados na Marinha é quem é favorecido, né? Quem é tratado de uma maneira onde há favorecimento. É tratado diferente do que não é coxado. Então, se alguém é coxado de um outro alguém superior, é porque ele tem aí uma bem-aventurança, ele tem uma benevolência, enfim. Então, os oficiais são coxados no TAF, em quem está lá marcando o TAF, e aí ele diz assim, e praças são cobrados, ponto. Ausência de condições, sem tempo, ou seja, tempo para treinar, sem piscina, porque lá no Marcílio Dias não tem piscina, e ninguém leva nos ônibus para treinar no Cefam, sem pista de corrida para treinar. Favoritismo, 12 por 36, 24 por pontinho, ou seja, as escalas que eles dão lá, né, que agonizam, porque é um trabalho que recebe emergência, que às vezes o atendimento do praça é ruim, mas lá no complexo do Lins, onde a médica morreu, os traficantes entram lá com a arma, né, bota pra dentro e fala assim, não atende não pra ver, e ninguém liga em lugar nenhum, atende aí, faz o rasgo, costura e vamos que vamos, né, o pessoal lá das adjacências ali. Então, só para vocês terem noção do que acontece. E ele tá lá, né? O praça, né? A praça, o militar, a enfermeira, o enfermeiro, o técnico e até os próprios médicos mesmo, né? Mas há uma diferença de tratamento entre oficiais e praça. Por isso que eu digo que o sistema é escravocrata. Os senhores do engenho são oficiais e as praças são os escravos. São os escravos. E aí tem um escravo que é o capitão do mato, é o cara do gabinete, é o cara da inteligência, é o cara do não sei o que lá. Esse cara tem alguns privilégios, então ele se acha acima dos meros mortais, né? E aí ele coloca entre parênteses assim, a pessoa que fez. Lembre-se que cuidamos da sua saúde 24 horas por dia. Damos a nossa vida. Trabalhar para ajudar a sua família. Esse é o verdadeiro TAF. Esse é o verdadeiro treinamento físico-militar. E embaixo colocou assim, luto. Sabe o que acontece, gente? A Marinha só muda as coisas quando a desgraça acontece. Ontem eu estava falando com as delegadas de prerrogativa e estava explicando, né, como é que eu cheguei aqui, como é que começou o programa, como é que começou as coisas. Porque tem gente que... A imagem que estão tentando passar para a justiça é assim, ó, esse advogado é maluco, ele tem raiva da Marinha, né? E aí ele entra com o celular na OM gravando igual um insano, né? É como se fosse isso. E eu expliquei para elas que eu vinha já há algum tempo, vários relatórios de prerrogativas, vinha sendo violado nas minhas prerrogativas, até que um dia no CIAGA eu cheguei lá e uma oficial veio me receber e, pois não, doutor, num pátio, sol de 40 graus, eu com 2 colegas advogados.
Aí eu falei, pô, a senhora vai me atender aqui mesmo no pátio? Ela é aqui mesmo, eu tava ocupada, não sei o quê. Eu falei, ai, não. Aí, tchananã, celular, gravando e croquete, creque, e comecei a gravar. Ah, não pode gravar, não pode, agora vai poder, porque a senhora tá abusando, tá violando da minha prerrogativa, não sei o quê. E comecei ato contínuo, gravei numa outra situação, mesma coisa, querendo tomar meu celular, querendo fazer aquilo, me insurgi. Uma insurgência legal, por quê? Porque eu não cometi crime nenhum, não atentei contra ninguém, eu não mostrei qualquer área sensível da unidade, não fiz nada, né? Ah, o militar, aí eles vêm com aquelas alegações. Ah, que o militar mora na comunidade, foi exposto, não sei o quê. Isso aí tudo é mentira, tudo é narrativa. Porque tá cheio de militar fazendo propaganda pro Vem pra Marinha, que inclusive me bloqueou, é uma rede social da Marinha oficial e me bloqueou. Tá cheio de militares fazendo propaganda pro Marinha do Brasil oficial, tá botando a cara aqui, oficiais e praça, então ninguém tem medo. Então ninguém tem medo. Só tem medo quando é pra gravar uma audiência. Que, diga-se de passagem, gravei uma audiência, foi gravada a audiência na Base Naval do Rio de Janeiro, onde eu defendi ali 2 militares. Eu publicizei aquela audiência porque eles colocaram lá não publicizar e eu coloquei isso atenta contra o artigo 37 da Constituição Federal, né, o princípio da publicidade e tal. Por que eu divulguei? Porque ali eu fui violado. Eu tive que falar pela ordem umas 8 vezes pro comandante deixar eu falar, porque ele acha que ele ali dentro é o que manda a lei. É ele e acabou. E a lei rasga, não teve direito à ampla defesa e contraditório. Tinha uma testemunha lá que eu não podia inquirir, era testemunha só do ato. Então eles fazem as coisas à margem da lei e querem que o advogado fique ali como se fosse um banana. Não esperem isso de mim. Não esperem. Não esperem. Né? Então, voltando para a situação do Marcílio Dias aqui, né? Isso aqui é um grito de socorro. É um grito de socorro. E quando eu falo da escravocracia, na Marinha, né, no Exército, eu acredito que tem, assim, eu tive na AMAN recentemente, alguns lugares o banheiro era comum, mas eu perguntei, vem cá, aqui tem banheiro de praça oficial? Tem. Banheiro separado de praça oficial. Aí, qual é o detalhe, o pulo do gato? É que você chega no banheiro do oficial, tá tudo limpinho, tudo cheirosinho. E quando você chega no do praça, é tudo a lavantê. Não tem aquele papel higiênico melhorado, não tem o sabonetezinho líquido melhorado. Eu vou provar isso, porque eu falo e provo, porque o pessoal me manda material que corrobora com tudo que eu falo, né? Por que vocês acham que eles querem me calar? Por quê? Porque a gente tem sido uma voz, e a gente tem sido uma voz altissonante, e uma voz que está reverberando cada vez mais, entendeu? Então, assim, o que eu quero deixar claro, né? O que eu quero deixar muito claro para vocês aqui. Gente, vocês precisam pensar. Olha como é que estão tratando os praças, né? É como se fosse um número. Esse policial, irmão do Cabo Rooney, ele recebeu uma notícia, ó, seu irmão morreu, vem pra cá. Mas ninguém falou nada. Por quê? Porque não tem o que falar, vai falar o quê? Vai falar a verdade? Ó, o cara tava saindo de plantão, alguém mandou ele fazer o TAF, ele passou mal e morreu quando ele tinha passado por um médico e o médico não deu dispensa. Quem vai apurar isso aí? Quem vai averiguar isso aí? Gente, numa ditadura, quem fiscaliza o quê? É isso que eu tô falando. Dentro das Forças Armadas, o fiscal do comandante é o comandante mesmo. Ali ele entra, se ele entrar com o carro roubado, quem vai falar, quem vai ver, quem vai fiscalizar, quem vai... o que rolar, rolou. Agora, o praça não. O praça sequer tem vaga de estacionamento. Tem que deixar moto na rua, tem que deixar carro na rua. E por aí vai. Então, assim, é tudo muito absurdo, é tudo muito ruim, é tudo muito terrível, né? É tudo muito inaceitável. Então, em 2 semanas morreram o Cabo Rooney e o Tenente Eli, dentista. As minhas condolências à família, os meus sentimentos de pesares à família, meu máximo respeito à família. E eu quero dizer para os senhores que eu não vou parar. Aconteça o que acontecer, nós não vamos parar. Eu costumo dizer que eu só paro morto. E eu não tenho medo de morrer. Então, parar alguém que não tem medo de morrer é muito difícil.
Aí você vai falar assim, pô, mas você vai ficar cometendo loucura? Não, eu não cometo loucura nenhuma. O que eu faço é tudo dentro da lei, o que eu falo é tudo dentro da legalidade. O que eu faço são denúncias gravíssimas de coisas que acontecem nas forças militares, sobretudo na Marinha do Brasil, e o que eu falo aqui é a mais pura verdade. Né? A Marinha enaltece torturador. É verdade ou não? É verdade. O torturador Batista das Neves está lá na porta do Colégio Naval, a imagem dele deu nome à enseada Batista das Neves, quando na verdade João Cândido, o herói nacional João Cândido, que a Marinha não reconhece até hoje, e o comandante Olce chamou ele de abjeto marinheiro, junto com a sua tropa, porque se defendeu. Né? Você vê a perversão do direito, a perversão do valor, a perversão da moral, a perversão de tudo. Né? Isso é a perversão de tudo. Eu enalteço o torturador em detrimento do torturado. Então, o que eu falo aqui é a mais pura verdade. Eu sou uma voz, né? E vou continuar sendo. E você pode ter certeza que não vai haver nenhum tipo de acovardamento. Então, fico meus sentimentos pela morte desses 2 militares, desses 2 guerreiros nesses últimos 15 dias fazendo TAF, e o meu apelo à Marinha do Brasil. Não submetam os militares à TAF sem o preparo legal, sem a preparação pertinente. Se vocês não dão condições para os militares de fazer TAF, de fazer TFM, o treinamento físico militar, 3, 4 vezes por semana, como que ele vai fazer o TAF? Não tem preparo, não tem como, vai dar ruim, pessoas vão morrer, vão continuar morrendo. E aí, segundo informações, eu estou sabendo aqui que na sexta-feira, né, que é hoje, quando o programa vai ao ar, sexta-feira, dia 26, que estava marcado o TAF para hoje. Não sei se aconteceu, então quero receber a notícia aí, né? A notícia aí se o TAF de fato aconteceu. E, por fim, gente, a gente está caminhando para o final. Eu quero lembrar você, os nossos e-books ficam passando aqui na tela, né? Revolta Sem Chibata, do Marujo Reborn, é um compilado sobre a Marinha, né? Sobre toda essa dinâmica que envolve a história da Marinha, um compilado muito inteligente. O Marujo Reborn é um autor desconhecido que fez o livro, né? Que fez aí esse compilado. Tem 2 e-books de minha autoria, Dias de Luta, Dias de Paz, e José, a Saga do Sonhador. Se você quiser adquirir, toca no link aqui na nossa descrição, né? Acessa aí o nosso telefone, alguém vai passar para você os livros. Cada um custa R$19,90, né? Cada e-book. Então você pode adquirir aí. Se você adquirir 2, você pede promoção lá. Enfim, tudo que a gente arrecada com os livros é para a gente ter a voz aqui, né? É para nossa voz ecoar. Então a gente precisa que você compre. Quero agradecer aqueles que já compraram. Se você quiser fazer uma doação, você pode assinar o nosso canal aqui como membro. A gente vai preparar um conteúdo para membros. Já tem gente assinando também. E você pode mandar um Pix, né, para a nossa conta, é o nosso e-mail, né? Vai estar aqui embaixo também. Então você pode contribuir aí com o Pix, fazendo aí no e-mail, né? Que está aqui no vídeo, está aqui no link, para você contribuir e ajudar o nosso programa a se manter no ar. E aí eu quero encerrar, né, esse episódio de hoje lendo um salmo, né, como geralmente a gente tem feito, lendo um salmo. E eu vou separar um salmo aqui, né? Salmo de número 13. Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará contra mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor leal. O meu coração exulta na tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo que me tem feito. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito.
Então a gente fica por aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Você que é militar da Marinha, né? Atenção, não me siga nas contas de forma que apareça. Se você tem conta aberta, não me siga no Instagram, não curta nada, não compartilha nada. A gente precisa salvaguardar vocês e a inteligência está vendo isso. Me siga à distância. Tem muita gente que me segue à distância, tem gente que tem conta fechada, não tem como ver. As mensagens que vocês me mandam é entre a gente e eles que se ajustem, porque a gente vai continuar avançando. Então a gente fica por aqui, que Deus te abençoe. Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Sextou.